Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 59 e nós estamos estudando o capítulo 8 desse livro, que fala sobre os relacionamentos iluminados. A temática que a gente vai abordar hoje, gente, é super bacana e fala sobre as mulheres estarem mais próximas da iluminação do que os homens. A gente vai entender bem minuciosamente o porquê de as mulheres estarem mais próximas da iluminação do que os homens, na visão do Eckhart Tolle e na minha também. Eu sempre achei isso, muito antes de ler os livros do Eckhart Tolle, né, porque eu já li esse, já li outros também, né, bem antes disso eu já tinha isso intuitivamente, de que as mulheres elas estavam mais próximas da iluminação do que os homens. E assim, a explicação sendo bem direta, gente, ao ponto, sem delongas, rodeios, é que as mulheres elas são mais intuitivas. As mulheres elas têm o lado do sentimento mais desenvolvido do que os homens. Isso, de uma forma bem direta, objetiva, é o principal motivo para as mulheres elas terem uma possibilidade muito mais rápida, digamos assim, de atingir a iluminação do que os homens. Os homens, de modo geral, são muito mentais, são muito racionais, são muito movidos pelo cabeção, consequentemente pelo ego, né? Tem atitudes mais egóicas do que as mulheres. Não que as mulheres não tenham, né? Que isso fique claro, mas de um modo geral, pegando assim os arquétipos, né? Como a gente diz, né? Pela psicologia, que são essas concepções mais gerais, né? É dessa forma que a gente vê. Né? Então assim, vamos falar bastante sobre isso hoje, então acompanhe que vai ser um estudo bem bacana. Inclusive no final eu vou trazer um pouquinho da visão também do místico Osho. O Osho falava muito sobre isso, gente, inclusive trazendo um pouco da neurociência, né? Ele fala muito sobre os hemisférios direito e esquerdo, né? O direito sendo mais intuitivo, o esquerdo sendo mais racional. Ele fala muito dessa forma nos seus livros e é bem bacana porque a gente vê que ele tem um embasamento científico. O Osho ele era um cara super estudioso, ele era um devorador de livros, né? E aí ele compilava todos os aprendizados que ele tinha nas leituras nos livros e trazia de forma muito simples nas palestras que ele dava, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, né? Que foram todas gravadas em tapes e posteriormente elas foram transcritas em livros. A obra do Osho era toda assim, ela é transcrita para livros a partir de gravações que foram feitas de mais de 35 anos de palestras. Por isso que a obra dele é tão vasta, né? Tem mais de 100 obras, né? E ainda hoje ainda são produzidas novas obras enfim, né? De gravações que foram resgatadas desse tempo, né? Que ele esteve aqui conosco. Então é muita sabedoria, né? Ao nosso dispor e a gente tem a sorte da internet. A internet fala muito, coloca muita coisa gratuita, né? Então até eu dou essa dica, né? Se você quiser ler livros do Osho, não precisa nem você comprar, porque muitos deles já estão disponíveis para download na internet. Basta fazer uma breve pesquisa que você encontra, tá certo, gente? Então fiquem aqui que nós vamos falar muito sobre essa temática, né? Trazendo a visão tanto do Eckhart Tolle como um pouquinho da visão do Osho também. Antes da gente começar a leitura, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a sempre dar um joinha nos vídeos, porque é super importante o joinha, gente. Quando vocês dão um joinha, um curtir nos vídeos, isso ajuda para fazer com que ele aumente o alcance, né? Chegue para mais pessoas e esses vídeos eles sejam colocados como recomendações para quem estiver assistindo essas temáticas de autoconhecimento, espiritualidade, psicologia, filosofia, metafísica, e assim a gente pode atingir muito mais pessoas. É só um breve clique, né, que vocês fazem, que vai estar ajudando imensamente a esse estudo crescer e atingir mais pessoas, tá bom, gente? A galera do Instagram, né, que é o Isaías Costa 14. Eu sempre coloco, depois que fica gravado, eu coloco esses vídeos pro IGTV, pro pessoal assistir no IGTV do Instagram, né? Muita gente tem acompanhado por lá, eu fico bastante grato, feliz, né, com a presença de vocês, né? Saber que de alguma forma está ajudando esses estudos,
né? Então, quem quiser acompanhar por lá, fica à vontade. E me seguir também, né? O Isaías Costa 14. Além dos vídeos, todos os dias eu coloco frases, citações, textos meus, sempre voltados para o desenvolvimento, para o autoconhecimento, para a espiritualidade. É bem bacana, gente. É uma forma de expandir, né, essas reflexões. E também o pessoal do podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu sempre coloco em MP3, né? Eu coloco no formato de MP3 e deixo lá até para download, que é quem quiser ouvir aonde quiser, quando quiser, mesmo que não tenha internet. Essa é a grande vantagem do podcast, que você pode acompanhar mesmo que não esteja com acesso à internet. Então é uma forma muito boa de você utilizar o seu tempo de forma produtiva, de forma boa, mesmo quando não tiver internet. Tá bom, gente? Então, feita essa introdução, vamos lá começar essa sessão que fala sobre a iluminação, estando mais próxima do feminino, mais próximo da mulher do que do homem. Vem sempre com um questionamento, né? Ele começa dizendo: os obstáculos para a iluminação são os mesmos para os homens e para as mulheres? E aí ele responde: são, mas com uma ênfase diferente. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo e, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá a luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao com O, viu gente? T-A-O. O Tao, que pode ser traduzido como o ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Isso aqui é maravilhoso, gente. Ele é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Ou seja, o que ele está falando aqui, gente? Quando ele fala mãe do universo, já está dizendo tudo o que ele quer dizer, né? O Tao, que é esse caminho que está relacionado com o caminho do meio, né? Tem muita conexão entre o taoísmo e o budismo. E aí ele está falando isso, que a iluminação, a presença, ela é muito mais feminina do que masculina, porque ela está conectada com o ser. A mãe do universo, essa conexão com o presente e com o ser. Então daí que a gente já começa a perceber que a iluminação ela está mais próxima das mulheres do que dos homens, de um modo geral. Não é bacana isso? É por isso que eu digo, gente, que esse livro ele traz recortes, né, de sabedorias diversas. Aqui ele está trazendo uma pincelada sobre o taoísmo. O taoísmo, gente, é um mundo de coisas, né? Teve um dos vídeos aqui que eu trouxe um pouquinho da visão taoísta, né? Um vídeo mais para trás, falando sobre o silêncio, né? Eu fiz uma reflexão bem longa a respeito de um texto que fala sobre o silêncio, né? A partir daquele vídeo vocês têm como ter uma noção do quanto o taoísmo, gente, é muito vasto, né? Eu mesmo conheço pouquíssimo do taoísmo. Tem muitos livros excelentes, né, com reflexões super profundas que podem ajudar demais no nosso processo de evolução e de autoconhecimento, né, de autoaperfeiçoamento. Eu recomendo demais que vocês busquem mais, gente. Vão além, né, queiram pesquisar mais, estudar mais essas temáticas voltadas para o universalismo, porque a gente só cresce, a gente só ganha com isso, tá bom? Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não manifesto. Isso aqui, gente, é incrível. Corporificam o não manifesto. O que é o não manifesto? Eu já falei isso nos estudos passados, que é o que a gente chama de fonte. E fonte é de onde surge tudo. É a ideia do surgimento, né? Ou seja, quando a gente fala sobre a corporificação do não manifesto, a gente está inclusive falando sobre o nascimento, o processo de formação de uma criança, de um bebê, né, que acontece no ventre materno. É só a mulher, é só a mãe que tem essa possibilidade de gerar uma vida.
essa vida ela é gerada do não manifesto, entende? A gente sabe que tem um lado biológico, né, da junção de um espermatozoide com um óvulo, mas a vida ela vem do não manifesto. Isso é super profundo, gente. Então, esse é mais um motivo para a gente ter essa noção de que a iluminação ela está muito mais próximo da mulher do que do homem, porque a mulher ela tem esse enraizamento no não manifesto. É da mulher que surge a vida, entende? É muito bacana isso. Até psicologicamente a gente vê que isso faz todo sentido. Todas as coisas se desfazem no tal e só ele permanece. Assim, ele fala outra coisa antes. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas no final voltam à fonte. Ou seja, vêm da fonte e voltam para a fonte. Todas as coisas se desfazem no tal e só ele permanece. Esse tal, gente, a gente também tem uma outra tradução como sendo caminho, como sendo um caminho. O tal, dentro do taoísmo, é algo mais ou menos semelhante ao que a gente chama de Dharma no Buda. A gente pode fazer um certo link, assim, não são a mesma coisa, mas é algo semelhante. Dharma é como se fosse o caminho dentro do budismo, no taoísmo a gente chama isso de Tao, tá certo? Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos: dá e tira a vida. Ou seja, é do lado feminino, é da mãe terra que a gente recebe a vida e é tirada a nossa vida. A gente às vezes coloca isso de outra forma, né? A gente fala às vezes, né, do pó viestes e pro pó voltarás, né? Da terra vieste, para a terra voltarás. Ou seja, a gente vem da terra e volta para a terra. A mãe terra. Eu acho que sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro com muita ênfase do querido Leonardo Boff. O Leonardo Boff, insistentemente, ele fala nas suas lives, nos seus textos, para a gente parar de chamar a terra só de terra. Ela não é só terra, ela é mãe terra. Porque a terra ela tem todos os recursos, ela é como uma mãe que nos acolhe, que nos nutre, né, que nos alimenta, né, e que cuida de nós. Né? A gente está vivendo um período muito difícil, né, de pandemia do coronavírus, mas mesmo no meio de todo esse caos, o que a terra quer é o nosso bem. Eu vejo dessa forma, né? Tem muita gente que não vê assim, mas eu que tenho essa visão mais espiritualista, eu vejo dessa forma. Que o coronavírus é como um recado carinhoso da Mãe Terra para que a gente se harmonize com o todo. Se harmonize entre si, primeiramente seres humanos entre si, depois com a natureza, com os recursos, né, com os minerais, com os vegetais, os animais de um modo geral. É uma reflexão bastante longa, né? Não vou nem me ater a isso para a gente não fugir do tema. Mas eu acho muito interessante, né, que a Mãe Terra tem essa coisa do cuidado, né? A gente fala sempre sobre mãe relacionando a cuidado, e a Mãe Terra tem todo esse cuidado para conosco. Nós é que estamos, de certa forma, bagunçando isso, né? O grande problema da gente estar vivendo todo esse desequilíbrio não é da Terra, é nosso. O problema foi a gente que construiu. E se foi a gente que construiu, cabe a nós revertermos isso. E eu, claro que eu sou só uma formiguinha no meio de tantas, mas que estou tentando dar o meu recado, né, dentro das minhas possibilidades. Certo, gente? Então, é só abrindo esse breve parêntese, né, não vou me ater muito a isso, porque senão fugiria demais aqui da temática de hoje, mas é super bacana a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Voltando para cá. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Isso daqui, gente, quando eu leio sobre isso, eu me lembro logo do Eduardo Marinho. Eu já comentei aqui no outro vídeo, né, que o Eduardo Marinho ele sempre fala, né, nos vídeos dele, né, quando ele é entrevistado e tudo mais, que na cabeça dele, na opinião dele, o machismo da sociedade, que é um machismo impregnado mesmo, assim, não só no Brasil, mas eu creio que no mundo inteiro,
esse machismo ele só vai acabar, né? Às vezes as pessoas perguntam, quando é que o machismo vai acabar? E aí ele dá uma resposta que eu acho genial. O machismo ele só vai acabar quando a figura de Deus deixar de ser tida como pai. A gente fala sobre Deus e a gente pensa logo num Deus macho, né? Num Deus que é todo impositivo, né? Deus Pai, o meu Pai Deus. E aí ele diz, ó, enquanto Deus for Pai, ainda vai continuar tendo machismo. Então eu acho essa visão incrível. E é mais ou menos a mesma coisa o que o Eckhart Tolle está nos falando aqui. A gente precisa parar de colocar na figura de Deus esse Deus macho, né? Porque é isso que tem gerado enormes desequilíbrios para a nossa sociedade. E isso precisa acabar. A gente tem que, na realidade, não é nem colocar Deus como pai, nem Deus como mãe. Deus é algo tão além, eu já falei disso aqui também, Deus é algo tão além que não cabe nem em caixas de masculino e feminino. Deus está além disso, está muito além de masculino e feminino, até porque Deus é unidade. E quando a gente fala de masculino e feminino, estamos nos colocando em dualidade, percebe? Deus é unidade, Deus não é dualidade. Então a gente não pode falar sobre Deus como pai, nem como mãe, percebe? Então aqui fica essa reflexão super bacana, filosófica, metafísica para vocês, tá bom? Voltando. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra Deus, deusa, a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito, talvez com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda. Quando alguém está pronto para perceber a realidade externa, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir, etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal, uma autoridade controladora, um homem sempre furioso, que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Percebe como isso aqui é super interessante? Aqui ele está falando sobre a gente colocar Deus como essa figura punitiva, essa figura sisuda. Quando a gente fala desse Deus aqui, a gente pensa logo naquele Deus caricatural, né? De um homem, né? Um senhor velho, de barba branca, branco. É uma das coisas que eu sempre critico. A imagem do coletivo é sempre essa, um Deus branco, de barba branca, com uma voz bem grossa, assim, e que é punitivo, é inquisidor. A gente precisa parar com isso, gente. Você percebe que é uma coisa eurocêntrica? Até essa coisa de colocar como um Deus branco remete ao racismo. A gente às vezes nem para pensar nisso. Até racista esse Deus é. Então a gente precisa acabar de vez com essa visão e colocar Deus como algo assim que a gente não tem nem como conceber. Deus é algo tão grandioso que a nossa mente não tem como conceber. Por isso que a gente precisa sair do mental e nos conectarmos mais com o sentimento, mais com a nossa intuição. Esse é o caminho para que a gente vença toda essa carga, né, que já vem de séculos. São séculos e séculos no qual foi colocado isso na nossa mente, na nossa vida, na nossa sociedade. Né? Ou seja, isso aqui ele fala até do Antigo Testamento. Desde quando a gente tem o Antigo Testamento? Já são milhares de anos. E a gente vê que a gente ainda está, hoje, 2020, né, quando eu estou gravando esses vídeos, a gente ainda está nesses padrões. Né? A gente precisa sair disso. Esse Deus que a gente pensa, né, como um homem macho, branco, né, sisudo, acabou, gente. Esse Deus não cola mais. A gente ainda continuar com essa visão tão pobre de Deus. Deus não é nada disso, tá bom, gente? Voltando pra cá.
Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes: entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir, a capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com o princípio feminino. O feminino é o que acolhe, o feminino é o que cuida, que ama, que respeita, percebe? Onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. Isso aqui é lindo, a gente até grifei para ler com ênfase para vocês. A energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. Às vezes a gente pensa que a mente tem poder, né, é poderosa, mas o nosso ser é muito mais poderoso do que a nossa mente. Se a gente se conecta com o nosso coração, nós nos tornamos muito mais poderosos do que nos conectando só com a nossa mente. E isso eu já falei inúmeras vezes aqui e vou continuar falando, gente. Até o último estudo eu vou continuar falando sobre isso, né? Que a gente tem aquele velho ditado que diz, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais eu falar sobre isso, mais eu repetir isso, mais fica internalizado para você que esteja acompanhando esses estudos. O ser é muito mais profundo. Quando a gente se conecta com o nosso coração, com o nosso sentimento, com a nossa intuição, nós vamos muito mais longe. A gente consegue se conectar com Deus, verdadeiramente. E a gente consegue ter uma vida muito mais plena, conectada com o agora, com aqui e agora, com o poder do agora, que é a obra, né, que a gente está estudando aqui e é o centro do nosso estudo. A gente se conectar com o momento presente, com o aqui e agora. O aqui e agora se conecta muito mais com o ser, com o feminino, do que com o cabeção, com o masculino, o racional. Tá bom, gente? A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele, dentro de si mesmos. Ou seja, aqui ele está falando disso, né? Que as mulheres elas estão mais próximas, mas os homens eles também podem acessar essa energia, eles podem acessar, né, esse feminino. Isso aqui, gente, ele está colocando muita psicologia por trás dessas palavras. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, que dentro de nós existe a energia masculina e feminina. É o equilíbrio do Yang e do Yin. O Yang é o masculino e o Yin é o feminino. Esses termos Yin e Yang, eles vêm do orientalismo, né? Aquele velho símbolo lá que todo mundo já viu, né? Que é um círculo, e nesse círculo tem tipo um S, e dentro de cada círculo tem uma parte preta e uma parte branca. Dentro da parte preta tem uma bolinha branca, dentro da parte branca tem uma bolinha preta, né? E aí tem altas interpretações para isso, né? Mas eles falam sobre a complementaridade, né? De que não existe só o masculino nem só o feminino. Dentro de todo homem existe um lado feminino, dentro de toda mulher existe um lado masculino. Às vezes até prevalece mais o que seria o oposto do que normalmente se pensa, né? Daí que vem todas essas questões de gênero, né? De opções sexuais e tudo mais, que está dentro dessa coisa toda, né? Não adianta nem explicar com muitos detalhes, porque ficaria muito extenso, né? Ficaria uma coisa gigante, né, a explicação aqui, né? Porque às vezes tem homens que são bem mais femininos, mulheres que são bem mais masculinas, e tá tudo certo, gente. São tendências, né? São tendências naturais para cada pessoa, mas sempre tem, a gente precisa buscar, digamos assim, o equilíbrio dessas energias, né? Porque quando o homem tem o seu feminino desequilibrado e a mulher tem o seu masculino desequilibrado, é só sofrimento. A pessoa passa a vida sofrendo, né? O homem ele se torna aquele machão que só quer brigar, que só quer ter confusão,
a mulher ela se torna um poço de tristeza, de depressão, de melancolia, chora por tudo, não consegue se impor, percebe? Esses são os extremos. E não é isso que a gente quer ficar longe desses extremos, tá bom? Claro que tem muito mais coisas que a gente pode abordar sobre isso, né? Mas eu estou trazendo aqui o mais básico do básico dentro de tudo isso, dentro dessa temática. Que existe, dentro do homem existe o lado feminino, dentro da mulher existe o lado masculino. E a gente precisa, pelo autoconhecimento, tentar buscar um equilíbrio dessas energias. Quanto mais a gente consegue equilibrar essas energias, melhor. A gente vai atrair para a nossa vida melhores relacionamentos. Porque eu já falei nos últimos vídeos, né? Os mais recentes eu falei muito sobre isso, né? Que a gente está no capítulo de relacionamentos. A gente atrai de acordo com a nossa vibração. Se a nossa vibração ela é equilibrada, essas energias masculina e feminina, é óbvio que a gente vai atrair uma pessoa que tem uma vibração semelhante, entende? Você não vai atrair uma pessoa que está com essas polaridades totalmente desequilibradas, percebe? É muito bacana isso. Então que fique essa reflexão bem interessante, né, para que a gente saiba que nós somos um misto, né, de masculino e feminino. Todos nós, 100% das pessoas, tá bom? Aqui ele já está se encaminhando para o final. Essa é uma sessão relativamente curta, né, desse capítulo. E é por isso que eu até trouxe um pouquinho da visão do Osho, né? Vou ler um trechinho de um livro aqui para a gente ampliar mais essa reflexão. E até porque, gente, eu tenho essa impressão, né, de que o Eckhart Tolle, ele bebeu muito dessa fonte, do Osho. Eu tenho a impressão de que o Eckhart Tolle já leu bastante obras do Osho, talvez tenha assistido vídeos dele, né, de conferências que ele fez pelo mundo afora, porque tem muita conexão. As palavras do Eckhart Tolle têm muita conexão com as palavras do Osho. E como o Osho é mais antigo, né, o que leva a crer é isso, que o Eckhart Tolle bebeu dessa fonte. Então é bem bacana que eu traga para cá, né, para a gente conhecer um pouquinho, né, das inspirações desse grande mestre que é o Eckhart Tolle. E aqui ele já está indo para o último parágrafo, né? A gente já vai refletir aqui do último parágrafo, em seguida ler um pouquinho do Osho. Nesse momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados o oposto possa ser verdade, e em outros os dois fatores podem ter o mesmo peso. Percebe? Isso daqui é mais ou menos o que eu já tinha falado agora há pouco. O maior obstáculo para os homens é a mente barulhenta, a mente pensante, que faz com que eles sejam muito incisivos, eles sejam muito robóticos, né? Os homens se comportam praticamente como robôs, né? Porque eles ficam no piloto automático, né? A mente faz com que a gente fique no piloto automático. Os homens, eles vivem muito mais no piloto automático do que as mulheres. Não que as mulheres não fiquem. Muitas vezes as mulheres também ficam no piloto automático. Mas de um modo geral, os homens muito mais. Porque eles são muito racionais, muito no cabeção. E o problema das mulheres, o maior sofrimento em relação das mulheres é isso. É que elas têm um sofrimento muito intenso. Elas vivem o sofrimento de uma forma muito mais intensa do que os homens. E, inclusive isso é o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, gente. Por que as mulheres elas se identificam mais com o sofrimento do que os homens? Mas aí que tá, os homens eles também criam muitas barreiras, né, resistências, eles recalcam muito. A gente vai ver um pouco sobre isso no próximo vídeo, certo? E aí com isso ele conclui essa parte, né, dizendo, né, que a gente precisa equilibrar. A grande mensagem, né, desse vídeo de hoje é que a gente precisa equilibrar as nossas energias, e a gente tendo essas energias equilibradas, a gente consegue ter uma vida mais conectada com a presença, com o aqui e agora, com o nosso ser, e dessa forma a gente ser muito mais feliz e atrair para a nossa vida melhores relacionamentos. Esse é o resumo de tudo, digamos assim, tá bom, gente? E aí, pra gente finalizar, eu quero trazer uma pequena citação do Osho,
e dar duas sugestões de livros, viu, gente? Porque, como eu comentei, o Osho fala muito sobre isso, né? E eu quero trazer aqui duas sugestões de livros. Eu vou ler um pequeno trecho e dar uma sugestão para um outro livro que eu não tenho ele aqui, mas eu vou falar para que vocês procurem, né? Tem na internet para baixar. Um deles eu sei que tem, né, para baixar na internet, o outro eu não cheguei a ver, mas eles são muito fáceis de vocês acessarem, de vocês conseguirem mesmo em livrarias ou então comprando pelos sebos virtuais, né? Tem várias possibilidades. O nome do livro, gente, que eu vou ler uma citação aqui, se chama O Livro das Mulheres, né? Vou até colocar aqui na câmera para vocês verem. O Livro das Mulheres, né? É uma coleção no qual ele fala sobre... São 4 obras, né? Ele fala sobre as mulheres, tem uma que fala sobre os homens, tem uma que fala sobre as crianças e tem uma que fala sobre o ego. Né? Eles são divididos em 4 obras, e essa que fala sobre as mulheres, ele vai para esse universo do feminino e para tentar resgatar o poder da mulher. É um livro muito bacana, gente. Apesar do título ser o Livro das Mulheres, é um livro para todo mundo, viu, gente? Tem esse título, mas tirem da cabeça essa ideia. Não é um livro só para mulheres, é um livro que fala sobre as mulheres, tá bom? Eu vou ler aqui um trechinho dele, como eu sempre faço, gente. Eu vou colocar aqui na descrição para que vocês leiam, compartilhem com seus amigos, tá bom? Diz o seguinte: a mente feminina tem o encanto e a mente masculina é a eficiência. E é claro, no longo prazo, se houver uma luta constante, o encanto está fadado a ser derrotado. E a mente eficiente vai triunfar, porque o mundo entende a linguagem da matemática, não do amor. No entanto, quando a eficiência ganha do encanto, a pessoa perde algo muito valioso, o contato com o próprio ser. Ela pode tornar-se muito eficiente, mas não será mais uma pessoa real. Vai se transformar em uma máquina, em uma espécie de robô. Osho, certo, gente? Isso aqui é um trechinho pequeno, mas que fala muito sobre nós. Ele fala, uma das coisas que eu acho super interessante é que o nosso mundo, de um modo geral, ele é dominado pela mente e não pelo coração. E uma das coisas que o Osho fala bastante nos seus livros é que o feminino, ele está mais conectado com o coração, com a poesia, com a arte, com essas coisas que trazem beleza para o mundo. É por isso que a gente vive num mundo tão feio e num mundo tão doente, né? Porque as pessoas, elas perderam essa conexão com a beleza, com a arte, com aquilo que encanta. E aí ele fala, né, que quando a mente, essa mente barulhenta, ela domina, a gente perde muito. E aí a beleza se perde. A gente se conecta com o feio, digamos assim. E aí a gente precisa perceber isso. Antes de tudo, perceber isso. Para depois a gente se conectar cada vez mais com o feminino. O Osho, ele é um cara que incentiva demais a arte, a poesia, né, a música, a dança, tudo aquilo que tá conectado com o feminino, porque é isso que vai, de certa forma, curar o mundo. Eu posso, inclusive, gente, fazer esse link com o período de pandemia do coronavírus. O que está nos salvando, gente, nesse período agora? É a arte. Se não fosse a arte, a gente estaria piradão, totalmente pirado. As pessoas, elas têm sobrevivido, digamos assim, a esse tempo, porque elas têm contato com a arte. Seja através de vídeos na internet, seja através das lives pelo Instagram, seja nos filmes da Netflix, né, seja através das músicas. Um monte de artistas aí fazendo novas obras, lançando álbuns, né, e às vezes até tem peças de teatro que estão sendo disponibilizadas. A arte, gente, de uma forma assim esplêndida. É isso que tem salvado a nossa sanidade, né? O próprio Nietzsche, né? Eu já comentei um pouco sobre o Nietzsche. Tem uma frase dele que é genial, que fala disso, né? Que sem a arte, o mundo seria um erro, né? É uma frase super conhecida dele e que eu endosso total. É muito verdadeira essa frase. Se não fosse a arte, nosso mundo seria um erro. A gente estava totalmente perdido. Então essa fala do Osho, né, que eu trouxe para a gente concluir essa reflexão, ela fala muito sobre isso. A gente precisa deixar que o feminino triunfe e não o masculino. O feminino triunfando, a gente vai voltar a ter mais equilíbrio
mais plenitude, nos conectarmos mais com o presente, com o momento presente, com o aqui e agora, a gente vai ter muito mais harmonia. A gente quer viver num mundo mais harmonioso. Para que a gente possa viver num mundo mais harmonioso, o feminino tem que predominar, tem que vir à tona. Dessa forma a gente tem como conseguir isso, gente. Foi até bacana trazer essa citação, porque ela se conecta demais com o período que a gente está vivendo agora, de pandemia do coronavírus. Eu disse para vocês que eu ia trazer duas sugestões de livros, né? A primeira é essa, né? O livro das mulheres, do Osho. A outra, gente, indicação do Osho também, é o livro chamado Intuição, que tem como subtítulo um subtítulo genial, que é o saber além da lógica. É você sair da lógica e ir para o saber que se conecta com o coração. Nesse livro ele fala muito sobre isso. As mulheres, elas são mais intuitivas, porque elas se conectam mais com a linguagem do coração, a linguagem do sentimento. Então, gente, procurem essas obras. Como eu comentei, a obra Intuição, ela tem na internet para baixar. Se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar. Essa obra do livro das mulheres eu não encontrei, mas o livro Intuição, ele tem completo para vocês baixarem na internet, tá certo? Acho que eu vou até colocar na descrição aqui, porque eu vi num blog, eu vou acrescentar também aqui na descrição, para quem quiser baixar, tá certo? É uma obra muito boa, gente, é cheia de reflexões, ele traz historinhas zen, né? Ele puxa muita coisa do zen para esse livro, é uma leitura assim agradabilíssima, tá bom, gente? Então com isso eu concluo esse nosso estudo de hoje, e no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso, se conectando a questão do sofrimento para as mulheres, né? Por que as mulheres, elas sofrem mais em relação aos homens, né? Elas têm uma intensidade maior, uma identificação maior com o sofrimento do que os homens, né? Que é a continuação dessas reflexões que a gente levantou aqui hoje, tá bom? Então um grande abraço e até o nosso próximo estudo, gente.